Palmeiras, isso tem lá em Florianópolis. Eu não sabia que quando um vai bem, o outro também vai. O outro quer superar, né? Sim. Aí vem a briga. E nós vivemos uma época de romantismo ainda no futebol, né? Hoje, ninguém mais põe fora apartamento, bens para um clube de futebol, mas na nossa época era comum. Muito comum. Chegaram a pegar as coisas que tinham? Muita gente quebrou lá no futebol. Dá o senhor ter uma avaliação aí da seleção Copa do Mundo. Faltam 26 dias para a Copa. Qual é a sua avaliação pela experiência que o senhor tem no futebol para a nossa Copa do Mundo? Olha, eu vou dizer, eu sempre gostei. Para mim, futebol sempre foi a minha maior diversão. Hoje, lamentavelmente, eu estou temeroso porque a qualidade técnica é muito ruim. Hoje nós tivemos jogadores aqui em Orleans que se jogassem hoje, como o Quírio Rusa, o Gato, e tantos, o Emílio, e tantos outros aí, o Ivo Zomer. Tenho certeza que se jogasse hoje seriam ídolos no futebol brasileiro, porque jogavam muito. E hoje você vê o pessoal dizer que o Eduardo Costa é bom jogador. O Figueirense há pouco tempo apostou no Marcos Assunção, que já foi um grande jogador, mas foi contratado para bater falta. Quer dizer, não dá mais. O futebol hoje, realmente, a qualidade técnica está muito baixa, e a prova maior é que de 6 clubes brasileiros que entraram para a Libertadores, hoje restam 4 e não tem nenhum brasileiro. E tem um da Bolívia e um do Paraguai. Notícia que eu estou vendo todo dia no jornal é que se o Brasil perder no começo aí, pode acontecer alguma coisa muito feia com relação às manifestações que estão tendo aí contra Dilma e passeata. Olha, o futebol... Eu vou até me permitir, Robson, discordar um pouquinho. Eu acho que esse pessoal que anda fazendo baderna aí não tem nada a ver com futebol. Quem gosta de futebol não é baderneiro. Hoje, lamentavelmente, com essa história de torcida organizada, tem muito criminoso infiltrado no meio para fazer bandalheira, né? Lamentavelmente, aí o fato que aconteceu aí no Recife há pouco tempo, quando um bandido arrancou lá um vaso sanitário, 2, e jogou lá de cima do estádio e acabou matando um inocente, aleatoriamente, que ele não sabia nem de que clube, né, para que o cara torcia. Então você vê que... E o clube pagando as despesas. Exatamente. Você vê, agora, essa semana mesmo em São Paulo, os caras fazem para fazer uma manifestação, quebram um banco, entram numa loja de automóveis e arrebentam tudo. Quer dizer, isso não é protesto, isso é vandalismo, né? Então, eu não vejo isso como um protesto contra a Dilma, ou contra o governo, ou contra o futebol. Eu acho que o que precisa acontecer, e realmente precisa mudar no Brasil, são as leis, né, que tem que endurecer contra malfeitores. Hoje o cara faz um monte de besteira, aí mata e não acontece nada. Fica solto. O senhor vai ser prefeito de Antônio Carlos. Qual é a sua relação de Antônio com Antônio Carlos? Olha, isso aí foi além do nome, Antônio Paulo com Antônio Carlos. Na realidade, são fatos. Não? Você falou há pouco no Sandro Tarzan. Eu fui chefe de gabinete dele nos 2 mandatos dele na Assembleia. E o Sandro fez um grande trabalho na Assembleia Legislativa. Inclusive, ajudou muito a Orleans, ajudou o hospital, um monte de entidades. E ajudou também Antônio Carlos. E tu começa a conhecer pessoas que iam lá pedir alguma coisa, buscar um apoio e tal. Posteriormente, na eleição da Romana, para deputada federal, eu fui a Antônio Carlos, conversei com meus amigos e a Romana na periferia levou 1.207 votos. Veio a eleição para prefeito, tinha um candidato chamado José Roberto Amorim. A Romana levou 1.000 votos. 1.207. Onde eu tenho meu sítio numa urna com 300 votos. No universo de 10 mil eleitores. Na região ali pega um pouco mais, porque ela levou fora de Antônio Carlos também, nos municípios. São Pedro, Angelina. Isso. Mas o foco foi em São Pedro, foi em Antônio Carlos. O senhor tem um sítio lá? Eu tenho um sítio em Biguaçu, no município de Biguaçu. Certo. E lá em Biguaçu, na periferia, na urna, perto do meu sítio, de 297 eleitores inscritos, a Romana fez 222 votos. Você vê que foi uma votação assim expressiva de amigos, né? Eu li no Diário Catarinense, logo depois da sua eleição, está escrito lá no jornal, na coluna do Cacau Menezes, dizendo assim, que o senhor sai de Orleans, vai para São Joaquim, se elege vereador, presidente da Câmara, prefeito,
vai para Florianópolis, volta para Antônio Carlos e se elege prefeito. Aí no final arrematava o escrito lá dizendo o seguinte: tem estrela. Tem. Aí como é que então a sua estrela foi brilhar lá? O senhor não morava, não é? Não, eu para falar, falando a verdade, eu nunca havia dormido em Antônio Carlos até um mês ou dois depois da minha posse. Eu tinha um sítio na periferia, eu tinha um escritório de advocacia em Antônio Carlos que eu mantinha até para... Eu tenho netos formados e foi que me deu o domicílio eleitoral. Mas você vê que só quem votou para mim da minha família foi eu. Porque a minha esposa, minhas filhas, genros e netos ficaram em Florianópolis porque a minha neta foi candidata a vereadora, a Bruna, e também fez uma votação expressiva. Então eu achei que ela precisava mais do que eu, não transferimos os títulos, foi só eu para Antônio Carlos. Coração de vô falou mais alto, Deixa a Bruna aí, exatamente. Deixa para ela lá. Hoje ela faz parte da administração, no primeiro escalão, ela faz parte da administração do César Souza. César Souza. Como é que foi, como é que se candidatou? O PP lançou um candidato, que eu falei há pouco, José Roberto Amorim, e algumas semanas depois da escolha dele, ele resolveu desistir, achou que não dava, que faltava apoio, recurso. E aí me cobraram o fato de a Romana ter levado aquela votação expressiva. Fizeram uma outra convenção. Depois de umas 3 horas eu brigando com a esposa e as filhas que não queriam aceitar de maneira nenhuma, acabei... Por telefone? Por telefone. Foram lá também, algumas. Mas o fato é que eu aceitei e quem está envolvido com política realmente gosta. Acabei aceitando. Quanto tempo das eleições isso? 2 meses? Não, bem mais curto período aí. Quanto tempo teve de campanha? Um mês e alguns dias. E como é que estava a pesquisa naquele momento? A primeira pesquisa, depois que eu era candidato, que foi feita, eu tinha 13% contra 87%. E eu fui então candidato... Entrou para dizer que... Hoje o meu vice-prefeito, ele perdeu 5 eleições consecutivas, sempre para o PMDB. E depois, essa eleição foi a 6ª dele, como candidato derrotado, seria no caso. Nós conseguimos sair dos 13%, fomos crescendo, e na semana que antecedeu o pleito, nós tivemos um debate numa rádio comunitária que tem em Antônio Carlos. E aquele debate também me favoreceu muito. A gente começou a conversar e acabamos também 2 horas de programa. E eu já havia crescido muito. Eu até sempre falava para os meus amigos, falei para o Sandro, que a gente ia vencer as eleições. O senhor tinha dentro do seu coração esse pensamento? Tinha convicção. E até confesso que no interior aconteceu o que eu esperava. Mas no centro da cidade eu esperava uma vitória assim um pouco mais folgada. E acabou dando 11 votos, que era o meu número, o número do partido. Então, foi para... Foi.